boogeyman. Don't let him come too close to you, he'll catch you if he can. Histórias horripilantes. O colega de quarto. Vitor era um jovem estudante que tinha finalmente conseguido alugar um apartamento perto da faculdade. O problema é que o apartamento era grande e o aluguel era caro. Vitor então decide procurar um colega de quarto para dividir o aluguel. Ele anuncia na internet e após alguns minutos dezenas de interessados respondem o anúncio. Depois de algum tempo analisando os interessados, um chama a atenção de Vitor. Um homem chamado Marcos responde o anúncio dizendo que precisava urgentemente de um lugar para alugar e que o apartamento alugado por Vitor era perto do hospital onde a irmã de Marcos estava internada fazendo tratamento para um câncer. Então ficaria mais fácil para ele visitar a irmã. Tocado pela história de Marcos, Vitor marca uma entrevista no apartamento para Marcos conhecer o local e combinarem as regras e termos para dividirem o apartamento. No dia combinado, os dois se encontram no apartamento e depois de conversar entram em acordo. Passados alguns dias, Vitor percebe que Marcos não era o cara simpático e amigável que ele conheceu no primeiro dia, mas sim uma pessoa introvertida e misteriosa. Um dia, Vitor pergunta sobre como estava a irmã de Marcos e ele responde: "Quem?" Vitor estranha a resposta, mas pergunta novamente: "Como está sua irmã?" Marcos então responde: "Ah, sim, minha irmã já tá melhorando. Foi liberada para ficar em casa." Vitor acha aquilo meio suspeito, pois o motivo de aceitar Marcos como colega de quarto era ele ficar perto da irmã doente, mas deixou pra lá. Uma noite, Vitor acorda com um barulho na porta de seu quarto e pergunta: "Marcos?" O barulho para e Vitor escuta o som de passos de alguém saindo de perto da porta. De manhã, Vitor questiona Marcos e ele nega ter mexido na porta e diz que Vitor talvez apenas teve um pesadelo. Sem querer pressionar Marcos, ele não continua a conversa, mas sente um desconforto por ele não admitir o ocorrido. Cada dia que passa, Marcos se torna mais estranho e recluso, saindo de casa tarde da noite e voltando antes do amanhecer, passando quase o dia inteiro dentro do quarto. Vitor não se importava com o comportamento antissocial e recluso de Marcos, desde que ele continuasse pagando seu aluguel e não causasse nenhum problema para Vitor. Mas isso muda uma noite em que Vitor acorda ao escutar um barulho em seu quarto e olha para a porta e ele vê que estava aberta. Confuso e assustado, ele olha ao redor e vê Marcos no canto do quarto o encarando. Assustado, Vitor se levanta e sai correndo. Marcos vai atrás dele e explica que estava apenas vendo Vitor dormir e que não queria assustar ele. Vitor, bravo, grita com Marcos, manda ele sumir dali. Marcos diz que também paga para morar lá. Vitor então decide chamar a polícia. Marcos avança na direção de Vitor para impedir que ele fizesse a chamada e agarra Vitor pelo pescoço, o estrangulando. No desespero, Vitor pega a primeira coisa que sua mão alcança e bate com toda a força na cabeça de Marcos, que cai no chão. Mas rapidamente se levanta e corre em direção à porta, fugindo do apartamento enquanto jurava que se vingaria de Vitor. Vitor liga para a polícia, que avisa que já estava a caminho, pois os vizinhos já haviam chamado a polícia por causa dos barulhos que vinham da briga no apartamento. Quando os policiais chegam, Vitor conta o que aconteceu e os policiais decidem checar o quarto de Marcos para ver se encontrava algum documento ou algo que facilitaria encontrar Marcos. Quando os policiais entram no quarto de Marcos, são surpreendidos por uma cena aterrorizante.
Fotos de pessoas mutiladas nas paredes, roupas sujas de sangue dentro de um saco de lixo e uma caixinha cheia de joias, relógios, chaveiros e várias coisas aleatórias que pareciam ser de mulheres e homens que os policiais suspeitaram ser de possíveis vítimas de Marcos. A polícia pede apoio de investigadores que descobrem que o nome que Marcos usava na verdade era de um homem que havia morrido alguns meses atrás e a polícia estava investigando o caso, sem sucesso até então. Chocado com toda a situação, Vitor percebe que estava o tempo todo morando com um assassino e que provavelmente seria sua próxima vítima. A polícia avisa que já estavam atrás do colega de quarto assassino e que Vitor teria que dormir em outro lugar para que investigasse o apartamento com mais cuidado. Passados alguns dias, Vitor é avisado que poderia voltar ao apartamento e que possivelmente o assassino não voltaria lá, pois provavelmente estava em fuga, já que ele sabia que seu segredo havia sido revelado. Vitor volta para o apartamento e nos próximos dias nada demais acontece. Uma noite após voltar da faculdade, Vitor vai para seu quarto e assim que senta na cama, recebe uma chamada de vídeo de um amigo. E enquanto conversavam, Vitor se levanta para mostrar algo que havia comprado em um evento para o amigo, mas seu smartphone cai de sua mão. Vitor pega o smartphone e quando olha para a tela, vê seu amigo fazendo um sinal de silêncio. Sem entender, Vitor ri da cena, mas percebe que seu amigo estava sério. O amigo então pega uma folha de papel e escreve alguma coisa. O amigo mostra o que estava escrito no papel para Vitor, que fica petrificado ao ler no papel. Tem alguém embaixo da cama. Vitor começa a andar cautelosamente em direção à porta e assim que sai do quarto, vê seu colega de quarto assassino saindo debaixo da cama. Vitor corre e escuta o som do assassino correndo para fora do quarto atrás dele. Quando o assassino chega na sala, se depara com Vitor apontando uma arma para ele. Vitor não pensa duas vezes antes de disparar vários tiros no assassino que cai morto ali mesmo. O amigo de Vitor na chamada de vídeo havia ligado para a polícia enquanto tudo acontecia e a polícia rapidamente chega no local, encontrando Vitor do lado de fora do apartamento. Enquanto um policial fica conversando com Vitor, o outro entra no apartamento e percebe que o assassino estava com uma faca na mão. E ao olhar embaixo da cama, encontra uma pequena mochila com corda, fita isolante, alicate, martelo, tesoura e outros objetos que possivelmente seriam utilizados para torturar e matar Vitor. Gostou do vídeo? Para apoiar o canal,